O quadro. Eu havia acabado de me mudar e eu estava andando pela casa quando fui até o porão, onde havia um quadro encostado na parede debaixo da escada. O porão era pequeno, feito de tijolo, com uma pequena janela para o jardim. Era um quadro estranho com um crânio de cervo olhando para mim através da tela. Eu levei para cima e o deixei com as minhas coisas. Pensava em jogá-lo fora naquele dia, mas quando eu voltei, ele havia desaparecido. Naquela noite, umas 2 horas da manhã, escutei passos vindo do porão. Quando eu desci lá, eu encontrei aquele quadro com a tela virada para trás. Quando eu virei, a tela estava em branco. Agora o som de passos vinha de cima e mais forte. Agora com um som de barulhos, um barulho estranho. Eu subi devagar e saí ligando todas as luzes possíveis que eu encontrava. Não havia nada na casa, mas fora dela, no dia seguinte, na porta havia marcas de garra e 2 pegadas de cascos que levavam à floresta que dava no quintal de casa. De alguma forma, alguma coisa tentou entrar em casa enquanto eu estava no porão, ou provavelmente saiu dela. Provavelmente eu nunca mais encontrei aquela coisa, mas quem sabe o que ela saiu do quadro e talvez vague pela floresta à noite. Sempre dizem pra gente não olhar para o escuro, porque ele pode olhar de volta. No final das contas, desde a época que eu era criança, eu sabia que, embora eu não houvesse nada lá, a presença de alguma coisa se manifestava no escuro. Bom, isso se tornou presente, um pesadelo para mim quando eu cresci. Eu tinha aproximadamente 15 anos quando tudo aconteceu. Estava voltando para casa, passando pela parte de uma floresta. Aqui as casas são muito longe uma das outras e só tinha porte para iluminar pela rua principal. Quando eu estava voltando de bicicleta, vinha o mais acelerado possível, já estava tarde. Eu ouvi. Para começar, começou com um barulho. A princípio, barulho de cascos. Depois passou para um barulho estranho, como se fosse um choro de bebê. Eu olhei ao redor e não vi nada, mas senti a presença da coisa se aproximando ao lateral da floresta. Quando eu ia devagar, eu acelerei meu passo cada vez mais. Eu parei e tentei ir devagar de início, para não deixar o medo me tomar. Mas eu comecei a acelerar cada vez mais rápido quando o choro do bebê se tornou mais forte. Estava se aproximando cada vez mais rápido. Eu comecei a acelerar a bicicleta cada vez mais rápido para tentar sair dali, encontrar qualquer lugar perto. Quando eu encontrei, era um posto de gasolina. Eu parei lá por um tempo e comecei a procurar ao redor. Lá de alguma forma me senti seguro, pelo menos não estava sozinho. E lá no fundo, lá no final, no último poste, lá no final da rua onde o escuro batia, eu ouvi aquela criatura como se fosse um mendigo. Uma criatura com crânio de cervo vagando por aí. Ele só me olhou de longe, olhava fixamente para mim e depois correu para dentro da floresta. Eu nunca mais o vi, mas também nunca mais ousei passar por aquela floresta aquela noite. No final das contas, todo mundo que passa por lá sempre diz que escuta choro de bebês. E no final das contas, sempre tem algumas pessoas que desaparecem por aqui. Talvez eles acabem se confundindo, indo atrás desse suposto bebê e acabam tendo a infeliz situação de encontrar com essa criatura. Ela nunca mais apareceu, mas também ela não deixa rastros. No final das contas, a única vez que eu vi ela foi debaixo daquele poste. E para nunca mais vê-la. Simplesmente fugiu para o fundo da floresta. Há vários desaparecimentos em massa ocorrendo ultimamente na rodovia 35. Lá é um local bastante deserto. Provavelmente um assassino deve estar espreitando por lá esperando alguém passar. Pelo menos 3 pessoas desaparecendo naquele local. 3 desaparecimentos. Inclusive, nós encontramos uma criatura provavelmente vagando por lá. Encontramos pegadas. Devem ser de cervo ou algum animal parecido. Quando fomos investigar, nós vimos sangue. Muito sangue. Provavelmente humano.
Alguma criatura arrastou algum corpo para dentro de uma caverna ali perto. As investigações começarão na próxima semana. Estamos preparados para qualquer tipo de criatura que deva estar lá. Provavelmente vai ser um tigre ou alguma coisa da floresta. Esses desaparecimentos são estranhos porque o total desaparecimento dos corpos é suspeito. Normalmente animais não deixam estrago pelo caminho, deixam pedaços ou algo parecido. Esse daqui realmente gosta de desaparecer com os corpos das suas vítimas. Mas de fato, cada desaparecimento ocorreu em poucos metros um do outro. Então, provavelmente essa criatura ainda deve estar espreitando pela floresta. Como mais uma vez dizendo, as investigações começarão muito em breve para descobrir onde essa criatura está e que tipo de criatura é essa.